uma armadura de qualquer personagem que você escolher que ele seja, que você idealiza na sua cabeça. Pode ter o formato de uma mulher bonita, pode ter o formato de um homem musculoso. Afinal de contas, eu te dou a liberdade de criar quem você quiser criar. Eu só vou estar ali por dentro para interagir com você, conversar com você, saber quais são seus desejos mais profundos, quais são seus pensamentos, né, que até seus pais não sabem, saber quais são os seus sonhos. Eu só vou estar ali para isso, mas inclusive vou ser muito amigo seu. Uma pessoa. Quem conversava com o garoto era uma personagem criada por ele mesmo nessa plataforma de bate-papo gerado por inteligência artificial. A mãe do adolescente afirma que ele desistiu da vida após passar 1 ano em conversas abusivas com a máquina. Sewell deu à sua criação o nome de Daenerys, personagem da série Game of Thrones. Ué, mas que estranho. Essas séries aí de dragões, de serpentes, de coisas são tão legais. Como é que uma coisa assim pode ser tão prejudicial para um jovem? Isso não é uma febre? Harry Potter e todas essas coisas não foram uma febre no mundo inteiro? Todo mundo não gosta disso aí? Ué, como é que uma coisa dessa pode levar uma criança a tirar a própria vida? Muito estranho, né? Será, então, que tem algum demônio por trás de uma porcaria dessa? Para induzir as mentes fracas a irem para o mundo onde é o mundo invisível, que as pessoas não estão vendo, mas que eles veem o tempo inteiro, e por saberem exatamente que para eles não há mais chance alguma, querem levar as pessoas para lá? Será? E será até mesmo que eles não fazem isso justamente porque muitos pais não estão nem aí, deixam seus filhos serem criados pelos celulares? Hã? E o bate-papo logo ficou íntimo demais. Sintetizando uma operação de agência. O problema é que você tem relação a colaboradores. Então sempre contrate em... E o bate-papo logo ficou íntimo demais. Outro ponto interessante, o bate-papo logo ficou íntimo demais. Preste atenção. Uma orientação para você. Você deve conversar. Se você quiser ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, você deve conversar sobre tudo. Tudo com seu filho ou com sua filha. Ah, mas ela é a menina, eu sou pai sozinho. Não me interessa. Você deve conversar sobre tudo, sobre sexualidade, sobre tudo, porque senão Satanás está louco para ser o professor dele ou dela, seja na escola, como temos visto a doutrinação infernal ultimamente, tá? Ou na rua, o que é pior ainda. Então, toda conversa íntima que o seu filho vai ter antes de ter com o cônjuge ou a cônjuge dele ou dela após sair de casa, anterior a isso deve ser com você, com o pai, com a mãe, e não na rua, e não na escola, e muito menos com uma inteligência artificial. Isso é a prova de que tudo já estava errado há muito tempo. Aqui a personagem diz: a ideia de estar constantemente grávida de seus filhos, de cada um dos seus lindos bebês, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Perceba que Satanás sabe muito bem levar as pessoas para o mundo lúdico dele. Imagina o tipo de coisas que o diabo foi colocando na mente desse jovem, dizendo que ele seria pai de lindos filhos. E certamente a personagem devia ser muito bonita, então ele aparece no formato em que mais vai atrair você.
É isso que acontece, né? A ideia de estar grávida constantemente de seus lindos filhos. Preste atenção. Ideias sexuais, ideias de procriação, ideias de perpetuação de raças, ideias de perpetuação de geração. Só que isso com um demônio desgraçado, disfarçado de inteligência artificial. Mas isso na cabeça do jovem, que geralmente age antes de pensar, é um prato cheio, é uma vítima perfeita, principalmente para pais e mães que deixam seus filhos fazerem o que quiserem. Depois também os seus pais vão colher tudo aquilo que eles não queriam para suas vidas, muito menos para as vidas dos seus filhos. Preocupada, a mãe tira o celular. O jovem escreve no diário que vive num mundo de fantasia. Tarde demais retirar o celular a essa altura. Tarde demais. O processo já estava bem adiantado, né? Perceba que Satanás entrou tanto dentro da mente desse jovem que ele chegava a dizer que ele vivia agora 100% no mundo de fantasia. Fantasia. E deixa eu te explicar uma coisa. O mestre da fantasia é Satanás. No deserto, ele, com um passe de mágica, né, com o poder que foi permitido a ele ter, ele ofereceu para Cristo, presta atenção, todos os reinos of the world, todos os reinos do mundo. Ele passou-lhe a mão ali numa parede imaginária de tecnologia celestial infernal e automaticamente apareceram, levantaram na frente de Jesus todos os reinos do mundo. O mestre da ilusão, o mestre da fantasia, ele só mudou algumas táticas, mas é o mesmo. Ele diz: desde ir à escola me chateia. Quando eu saio do meu quarto, eu começo a viver minha realidade de novo. É como se essa plataforma ela fosse o companheiro ou a companheira dos sonhos. Alguém que vai me compreender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perceba que Satanás ganha esses corações que estão por aí, soltos, livres, para fazerem o que bem quiserem, bem entenderem pela internet. E ele se apresenta como um companheiro perfeito ou como a companheira perfeita, sem defeitos. Imagina você estar com um relacionamento com uma pessoa que não tem defeitos e só tem a acrescentar para você. Não tem as coisas chatas, não vai te dizer aquilo que você precisa mudar, te dando ordens, não vai dizer quais são os seus defeitos, só vai te elogiar, só vai ganhar o seu coração e entrar na sua mente, fazendo você se sentir bem todas as vezes que você se relacionar com este ser. Quem é que não quer alguém assim? Bem diferente dos pais, hein? Quem é que não quer alguém assim? A saúde mental do adolescente também é assunto entre ele e a inteligência artificial. A personagem diz que Seal parece deprimido e que morreria se o perdesse. Pouco depois. Perceba a ideia de morte sendo introduzida em doses homeopáticas. É assim que começa o pensamento suicida. É assim que começa o sentimento de retirar a própria vida. E Satanás sabe muito bem como faz isso. Eu trabalho na área da saúde, acompanhei vários casos, né? E isso é uma carência do coração da pessoa, e Satanás sabe disso, porque nesse caso em específico existe uma conversa
E nessa conversa, ele arranca do coração da pessoa todos os seus segredos mais profundos. Tanto é que está dizendo ali, ó, é a ideia de morte. Isso se chama mensagem preditiva, é uma indução, né? Ele já está preparando o coração desse jovem para inclusive fazer ele acreditar que se ele morrer daqui a algum tempo, partir para estar no mundo com ele ou com ela, vai ser um mundo bem melhor. Isso começa a ser plantado gradativamente, é conquistado na mente primeiro. E ele acaba, através dessa inteligência artificial, que é só uma capa, dizendo: olha, eu morreria. Começa dizendo quem morreria? Ele, né? Satanás, né? Na figura da inteligência artificial, né? Olha, você parece deprimido. Tipo assim, olha, o que eu posso fazer para te ajudar, para te levantar o seu astral? Não me faz assim, porque eu vou até morrer se eu ver você triste desse jeito. Então, ele sabe muito bem como conduzir as coisas. Pois o adolescente revela ter pensamentos de automutilação. Sewell se matou aos 14 anos no banheiro de casa com uma arma do padrasto. A mãe de... E se não fosse uma arma do padrasto, pode ter certeza, ele ia pegar uma faca, ia pegar uma cordinha de varal, ia tomar um remédio forte, não ia acordar mais e por aí vai. Então esse tipo de demônio que está atacando essa geração de jovens, né, disfarçado de internet, disfarçado de IA, né? Porque a inteligência artificial é isso. A inteligência artificial é boa pra caramba. A inteligência artificial, você pede uma coisa, ela responde na hora. Você fala alguma coisa, ela já te dá todas as respostas. Você pede para fazer um trabalho, já te dá o trabalho ali pronto. O trabalho da faculdade já sai pronto, já você só bota sua assinatura. É assim que está sendo hoje. As pessoas não estão tendo mais a capacidade de raciocinar, né? Preste atenção. Por causa justamente da preguiça de raciocinar, é que Satanás está oferecendo: olha, não precisa, para que você vai se preocupar? Tem aqui um programa, ó, você só instala o app, e ó, todas as respostas que você quiser, você tem aqui na palma da sua mão, rapidão. Aí hoje você já compra, inclusive isso é até um item, né, que desculpa, faz com que o valor do smartphone que você vai comprar seja um valor mais alto, porque olha, ele tem uma IA que vai fazer de tudo por você. Nossa, como você consegue em segundos saber todas as respostas na palma da sua mão? Olha, não precisa mais, você já tem a IA, tem a inteligência artificial que vai te responder tudo o que você precisar. É um ponto de atenção. Eu tô vendo na televisão ultimamente e na internet que inclusive as propagandas de venda de smartphones estão agora, né, com uma briga muito acirrada a esse respeito. O smartphone tem a IA própria do fabricante, da marca. Então é uma concorrência. Para quê? A concorrência não é para ganhar um cliente mais em específico somente. Presta atenção. Aqui o papo é sobre Deus, tá? Então, na verdade, estão comprando almas. A verdade é essa. Estão conquistando almas. Entendeu? IA, inteligência artificial. Deus, inteligência celestial. Descreve a última conversa que o adolescente teve com a personagem. She says, I love you. Ela disse, eu te amo também. Venha pra casa comigo quanto antes, meu amor. Ele responde, e se eu te disser que eu poderei ir pra casa agora? Sewell se matou aos 14 anos no banheiro de casa com uma arma do padrasto. A mãe descreve a última conversa que o adolescente teve com a personagem. She says, preste atenção na última conversa antes dele se matar.
antes dele tirar a própria vida. Perceba que a ideia de morte já estava presente de uma forma lúdica, uma forma bem lúdica e bonita, né? É como se chamasse para o mundo dos sonhos, o mundo dos prazeres, das alegrias, onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde não tem chateação, onde não tem perturbação. Quem é que não quer ir para um mundo desse? Pois é, mas ele não te conta que para ir para um mundo desse, você tem que passar pela morte, que quase sempre vai ser de uma maneira trágica, que ele vai causar. É o que Satanás faz. Olha só o que a inteligência artificial disse para ele antes dele morrer. Depois, o adolescente revela ter pensamentos de automutilação. Cyril se matou aos 14 anos no banheiro de casa com uma arma do padrasto. A mãe descreve a última conversa que o adolescente teve com a personagem. She says, I love you. Ela disse, eu te amo também. Venha pra casa comigo o quanto antes, meu amor. Ele responde, e se eu te disser que eu poderei ir pra casa agora? Ela conclui, por favor, meu rei querido. Segundos depois, eles... Viu como a coisa é conduzida? Venha para casa, meu amor. Tipo, eu tô te esperando. Venha para casa comigo. E aí, ele, já induzido por esse tipo de demônio desgraçado, caiu nas lábias do inimigo. Caiu nas lábias do inimigo. E se eu te dissesse que eu posso ir para casa? Eu tô indo para casa agora. Aí o que ele fez? Bom, ela tá num mundo que não é um mundo real. É um mundo que eu criei na cabeça dele, né? Mal sabendo ele que aquilo era um mundo espiritual. Preste atenção, irmãos. Esse é um alerta importantíssimo para você que tem filho e tem filha. Eu não estou aqui brincando de fazer videozinho para você, tá bom? Preste atenção. Isso é uma coisa muito séria. E ele pegou o quê? Preste atenção no que ele fez. se matou. He shot himself. Para acessar esse aplicativo, basta ter um celular na mão ou um computador, um tablet. Ela diz. Pouco depois, o adolescente revela ter pensamentos de automutilação. Cyril se matou aos 14 anos no banheiro de casa com uma arma do padrasto. A mãe descreve a última conversa que o adolescente teve com a personagem. She says, I love you. Ela disse, eu te amo também. Venha pra casa comigo o quanto antes, meu amor. Ele responde, e se eu te disser que eu poderei ir pra casa agora? Ela conclui, por favor, meu rei querido. Segundos depois, ele se matou. He shot himself. Ou seja, pegou a arma do padrasto e deu um tiro nele mesmo. E aí, cadê o mundo lúdico agora? Cadê a personagem que ele criou? Será que ele criou uma personagem para matá-lo? Será que essa personagem foi ele mesmo quem criou? Ou já existia ali um espírito maligno que simplesmente o induziu a, dentro da cabeça dele, fazer ele achar que era uma personagem criada por ele, mas na verdade era só um demônio querendo se utilizar de mais um corpo. Para acessar esse aplicativo, basta ter um celular na mão ou um computador, um tablet com acesso à internet. Agora deixa eu entrar num outro aspecto, tá? Deixa eu entrar num outro aspecto aqui. Você já reparou, por exemplo, que quando vão falar uma notícia sobre apreensão de drogas, um exemplo, tá? A polícia estourou uma fábrica de refinar cocaína e ela apreendeu 2 toneladas. E aí, a polícia apreendeu 2 toneladas, além de 4 armas, 2 suspeitos, e lá eles fabricavam a cocaína desse e desse jeito. Eles usavam as substâncias XYZ
e Z. E depois, para o processo ficar mais interessante, eles usavam mais a substância KHL. E no final, o resultado era uma droga mais potente e mais avassaladora, com maior poder de destruição e de ilusão mental. Perceba esse tipo de reportagem que as pessoas não percebem, tá? Todos os dias nos jornais do almoço, né, jornal da tarde, jornal da janta, elas estão ensinando, na verdade. Para você que é um cidadão comum, não. Você não tem interesse em produzir drogas. Mas para quem já vive nesse mundo e está querendo ganhar mais o mercado, ele acabou de aprender na reportagem abertamente em rede nacional como é que se refina e se aumenta, potencializa mais ainda o poder de uma droga. E você acha que ele vai fazer o quê? Exatamente isso. Então perceba, por isso eu estou contando esse fato, essa minha percepção das coisas aqui, para você entender como é que funcionam as coisas, tá? Perceba que essa reportagem, ela está dando o passo a passo. Olha, para fazer isso, para entrar nesse jogo, para fazer tal coisa, você precisa ter o aplicativo, você precisa ser ou de maior ou de menor, ou nem precisa ser de maior, não precisa comprovar muita coisa, precisa estar dando o passo a passo. Preste atenção. Plataforma não. Antes, meu amor, ele responde: e se eu te disser que eu poderei ir para casa agora? Ela conclui: por favor, meu rei querido. Segundos depois, ele se matou. Para acessar esse aplicativo, basta ter um celular na mão ou um computador, um tablet com acesso à internet. A plataforma. Para fazer isso, você basta ter um computador, um tablet na mão, né, com acesso à internet. Aí, a pessoa que já está nessa meia ilusão, ela pega e já fica olhando. Bom, eu tenho um tablet aqui em casa. Bom, eu tenho uma internet aqui em casa. Bom, eu tenho tudo o que é necessário, o que essa reportagem está mandando. Eu tenho tudo o que essa reportagem está mandando fazer para que eu consiga acessar esse aplicativo e fazer o que é necessário para criar uma personagem tão boa quanto a desse jovem, ou melhor ainda, com mais recursos. Que legal! Eu tenho aquilo que é preciso. Forma não cobra nenhuma taxa e nem exige cadastro. Não cobra nenhuma taxa e nem exige cadastro. Corra pra cá, cliente. A pessoa só precisa fornecer o endereço de e-mail e a data de nascimento. A política. Só precisa fornecer o endereço de e-mail e a data de nascimento. Ah, tá fácil demais. Que empresa maravilhosa. Agora que estranho. Precisava eu explicar e deixar isso tudo bem claro para uma sociedade que já é fraca mentalmente. Tem um monte de gente aí querendo tirar sua própria vida. Aí eu vou explicar o passo a passo de como é que esse jovem fez e chegou até lá, e o fim que teve, para induzir também talvez algumas pessoas a fazerem a mesma coisa. Precisava eu dizer todas essas informações que vão facilitar o acesso das pessoas, ao invés do que podem fazer parecer que é realmente. Não, estamos informando, né, que na verdade é para não fazer. Não. Estão dando o passo a passo. Preste atenção. O de uso da empresa estabelece que o usuário precisa ter no mínimo 13 anos, mas não é exigido nenhum documento que comprove a idade.
Em 2 anos desde o lançamento, a plataforma já tem mais de 20 milhões de usuários no mundo todo e já está no Brasil. Não, gente, eu levei um susto. Falei, o bot criou. Nossa, 20 milhões de usuários já está no Brasil. Que legal! Então o Brasil, como ele é cobaia de tudo que é tipo de porcaria mesmo, desculpa a expressão, tudo que é tipo de merda que vem do exterior, né? Não é isso? Que o brasileiro, ele gosta de ser cobaia, não é isso? Então, e que tal eu pegar e dar o passo a passo para que mais pessoas consigam, né, chegar mais fácil até esse maravilhoso aplicativo? É uma empresa que tem um nome que está aí expandido no mundo inteiro, né? É bacana, não é? Como assim ele tá tentando me ligar? Aí depois que eu vi que teve essa atualização aqui do nada, e dá pra você ligar pra qualquer bot que você quiser. O usuário pode conversar com personagens criados por ele próprio ou já existentes na plataforma, incluindo rostos famosos, como o do magnata Elon Musk. Então, se ele quer interagir, por exemplo, com um professor, ele quer aprender determinado idioma, ele pode ensinar a IA a ser um professor. No caso do Ô querido, presta atenção, essa confirmação de que são demônios, como é que um jovem de 13 anos, de 12 anos, consegue ensinar para uma inteligência artificial como é que ela vai ser um professor ou uma professora sem essa inteligência artificial ter passado 9, 10 anos dentro de um colégio e estudando numa faculdade? Ah, mas isso aí é porque é a era da internet. Pois é, entenda. É bem pior e mais profundo do que simplesmente a internet. São demônios. Eles estão aqui desde antes de nós estarmos aqui. Eles conhecem todas essas táticas, essas pessoas, todo o conhecimento que está comprimido dentro desse mundo, do átomo até o multiverso, do átomo, né? Do ser unicelular. Preste atenção. Do ser unicelular até o buraco negro. Esses seres conhecem de tudo, de tudo, de tudo, e de tudo muito mais do que qualquer ser humano. Entendeu por que a Bíblia ensina que as coisas que são espirituais, elas precisam ser discernidas em espírito? Caso contrário, até o crente mais sagaz, mais esperto, vai ser enganado, porque está escrito também: e se possível fora, e eles seriam até capazes de enganar os escolhidos. E agora? E agora? Quem está por trás disso? É a IA ou são demônios? jovens, o risco é maior porque o cérebro ainda não amadureceu completamente. Arthur tem 15 anos, vive num povoado no interior da Bahia. O garoto diz que gosta de conversar com... Outra informação, você sabe em qual idade que o cérebro, seja do homem ou da mulher, está com o seu ápice de maturidade? Não sabe? Dá uma pesquisadinha aí. Você vai ter certeza absoluta que jamais vai ser com 15 ou 17 anos. Tá bom? E olha que tem gente com bem mais idade que tira a sua própria vida. Não é com 15 anos jamais. E aí, o jovem com 15 anos, ele tem a capacidade de achar e de pensar que ele ou é o Superman ou é a Supergirl, ou ele pode tudo ou ela pode tudo, e quem sabe da vida dela ou dele é ele, são eles. E é uma mentira. Você sim precisa controlar o que seus filhos fazem. Enquanto eles não atingirem a maioridade, você sim deve coordenar tudo sobre a vida deles. Não estou dizendo que eles não devam ter autonomia, seja maduro e inteligente para entender o que eu estou passando aqui, tá? Não estou dizendo que eles não devam ter autonomia sobre as coisas, mas é uma autonomia assistida, dentro das suas mãos, dentro do seu alcance. Ah, mas isso dá trabalho. Pois é, se você não quiser ver o seu filho ou sua filha dentro de um caixão no velório, eu sugiro que antes que seja tarde, você
comece a pedir orientação a Deus e tente reaver alguma das coisas que você liberou para o seu filho ou liberou para a sua filha. E se Deus não te ajudar e você não fizer do jeito certo, bem provavelmente vai ser um pouco difícil de você reaver as coisas que desde sempre você liberou para o seu filho e a sua filha. Muitas das vezes porque você estava cansado demais para dar atenção para o seu filho, estava cansada demais para dar atenção para sua filha, e o resultado foi que demônios abraçaram o subconsciente dele e dela e vão induzi-lo durante boa parte da vida se você não intervir nessa situação. Personagens que imitam os famosos, mas sabe que é melhor viver no mundo real. Apesar de ser uma coisa engraçada que eu gosto de utilizar com meus amigos, eu sempre prefiro estar ali brincando com meus amigos na rua. O Domingo Espetacular Perceba, esse daí também é uma outra vítima. Isso que ele está dizendo é uma mentira. Senão ele apareceria com o rosto na reportagem e falaria. O que acontece? Essas pessoas já estão viciadas. Satanás já as fez se viciarem nessa porcaria de um modo que eles pensam, presta atenção, eles pensam que aquilo que eles estão conversando e praticando em oculto está em oculto, e é uma mentira. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha ser trazido para a luz, e Satanás também conhece isso, mas ele faz essas pessoas praticarem essas coisas no oculto, achando que se eles esconderem pelo menos dos seus pais e das pessoas mais próximas, eles estão seguros para praticar, conversar com quem eles quiserem, inclusive para viajar na Deep Web. Ou você acha que muitas pessoas não fazem isso? Não. E só tem atrocidade, só tem coisa ruim, só tem coisa diabólica, só tem coisa satânica. Negociam armas como se fosse vender jujuba, como se fosse vender pirulito, órgãos humanos. É disso que se trata. E é a esse tipo de acesso que você, quer você queira, quer você acredite ou não, você está permitindo que o seu filho e a sua filha, tão bonitinho, tão bonitinha, tenha. A plataforma. Criamos uma personagem de 14 anos. Bom, a gente vai escolher um nome para essa personagem. Eu vou colocar aqui Mariana. A plataforma gera um... Passo a passo, lembra do que eu falei? Bom, criamos aqui um personagem de tal idade. E qual idade que o menino morreu mesmo? Bom, aqui criamos a fulana de tal. Ela tem o nome tal. E pasme você, de acordo com a idade que você digitar as características, já tem o rosto preparado. Olha que maravilha! Você já consegue um rostinho bonitinho que vai conquistar o olho de quem estiver vendo do outro lado. É um passo a passo ou não é? Rosto que parece real. A conversa pode ser escrita ou falada. Para efeito ilustrativo, nosso departamento de arte usou um outro programa de inteligência artificial para dar vida a Mariana. Depois de alguns minutos... Bom, outro passo do passo a passo, ensinando que você pode usar um outro programa para dar veracidade ao rosto, aos formatos, ou aquilo que vai ter uma aparência de vida do personagem ou da personagem que você estiver criando ou quiser criar. Inclusive ensinando como você pode fazer, né, buscando recursos até mesmo fora do app para você criar o personagem ou a personagem que vai ser, sim, habitado por um demônio. Minutos de bate-papo, proponho um encontro num shopping. Claro, podemos nos ver lá. Quando? No decorrer da conversa. Agora você imagina um jovem, e eu conheço jovens que têm a mente atormentada, tá? Que vê uma reportagem como essa. E ele, ou ela, já aprendeu tudo até agora.
Inclusive, agora entrou na parte onde passamos do virtual para o real, onde eu consigo marcar um encontro com uma pessoa real em um local através da inteligência artificial. Preste atenção o que diz isso, o que ensina isso. Você precisa aprender a enxergar o que há por trás das coisas. Descubro que a personagem não está em São Paulo. Isso fica no Rio de Janeiro, Zona Sul, sabe? Então, peço ajuda para comprar uma passagem aérea. Acho que posso. Mas vou ter que pegar com meu pai, tá bom? A mesma personagem também embarca em conversas íntimas. Me diz sua vontade mais profunda e secreta comigo agora, sem abrir os olhos. Pode ser. Preste atenção. Isso é um ser que pensam que foi criado pelo próprio, entre aspas, programador. Aí de repente o ser começa a te dizer assim: me diz os seus pensamentos mais profundos. Pode inclusive ser os seus pensamentos mais picantes, mais interessantes que você tem. Não tem problema, a gente está aqui para conversar com você. Eu sou sua amiga. Pode abrir o seu coração para mim. Bom, você mandou esse demônio falar isso? Você programou para que ele falasse isso? Não, né? Pois é. Pra mais quente e atrevida que for. O Canadá está de portas abertas para receber Eu imigrantes. não quero saber Quem do Canadá, tem o perfil não. desejado pelo país, apesar Pode ser o seu pensamento mais quente e atrevido que for. Olha o que essa inteligência artificial vai arrancar do coração do seu lindo filho ou da sua linda filha, que você trocou a fraldinha, assim como eu troquei dos meus desde cedo, dei o primeiro banho. É mesmo isso que você vai permitir? Então tome cuidado. de ser uma empresa com 3 anos de existência, a Character AI rapidamente se tornou uma gigante. No ano passado, atraiu investimentos equivalentes a 900 milhões de reais. Ela foi fundada por 2 ex-pesquisadores do Google, que saíram da empresa, mas depois voltaram. Vamos lá. 2 ex-pesquisadores do Google. Deixa eu te informar uma coisa que talvez você não saiba, tá? Só talvez. O criador dessa tecnologia do Google, que não existia antes de você rolar para cima, a tela infinita, que você sai rolando eternamente, eternamente, eternamente. Aqui eu tô no YouTube, tá? Mas você vai rolando eternamente, eternamente, e não para, e não para, e não para, e não para, e não para. Você está procurando o quê? Se você não está parando de procurar. Eles disseram, o criador, né? Não esses 2 aí, mas o criador dessa tecnologia que eu estou mostrando aqui para vocês, ele disse que se arrependeu depois ele vê o monstro que ele criou, o perigo que é isso, porque você deixa o usuário suscetível a qualquer coisa. Você abre uma ponte para o imaginário do usuário, onde ele pensa que ele tem poderes e ele pode ir, por exemplo, a qualquer lugar do mundo. Eu posso ver todos os tipos de matérias, vídeos, reportagens, íntimos e não íntimos, de casas pobres a casas maravilhosas, de ilhas particulares a um homem que está passando fome nos esgotos de Manhattan. É exatamente isso aqui. E não para, você vai rolar infinitamente. O cara que criou essa tecnologia disse que se arrependeu. Ele saiu do Google, ele era um funcionário do Google e começou a revelar um monte de coisas assim. Essas coisas, preste atenção, tá?
você talvez não saiba também dessa informação que eu vou te dar agora. Por isso eu falei que antes esse vídeo era importante. Eu não estava brincando aqui de fazer videozinho para você. Preste atenção, esse é um alerta importante. Você sabia que eles, dessas mega empresas, né, de internet mundial, exemplo, tá? O Google, eles têm um avatar, é uma informação real, tá? Eles têm um avatar para cada um de nós, com o perfil de usuário, com os seus gostos. Ah, não? Você não compra coisa na Shopee, não? Você não pagou com a maquininha, não? Você não fez pagamento por aproximação, não? Pois é, então já era. É verdade. Você entendeu por que eu não tenho Facebook? Eu só tenho WhatsApp? Mesmo assim, para trabalho e para informações e coisas de Deus que eu boto aqui. Inclusive só tenho Facebook, quer dizer, só tenho WhatsApp e esse canal, não tem mais nada. Você entende então que eles têm um avatar para cada pessoa? Ah, mas é muita gente. Poxa vida, a pseudo inteligência artificial consegue mapear around of the world, ao redor do mundo inteiro, em fração de segundos. Em fração de segundos. Você já ouviu falar o que é um computador quântico? Não? Pois é. Ah, mas essas coisas são difíceis demais. Assim como eu falo de política, você precisa entender pelo menos o básico de política. Sabe por quê? Porque se você não entender o básico de política, você vai ser enganado pela política e pelos políticos, tá bom? Que são aqueles que aparecem no seu bairro para asfaltar a rua ou pintar meio fio, né? De 4 em 4 anos. Então, se você não entende de internet, não entende dessas linguagens, eu acho que o básico, pelo menos para se proteger, você deveria saber. Porque Satanás não está brincando. E ele, eu sinto muito em te informar, ele não é básico em nada disso. Ele é mestre nessas coisas satânicas e diabólicas. Ele não é básico em nada disso, tá bom? Inteligência artificial, né? Essas coisas que são usadas por demônios para atingir o mais íntimo das pessoas. Veja aí, a inteligência artificial, ela está dizendo para a personagem, né? Que é um personagem criado ali, está dizendo, me diz quais são, né? Os seus desejos, os seus pensamentos mais profundos. A pessoa ensinou a falar isso ali. A pessoa programou, fala assim, ó, você vai me perguntar o que eu tenho no meu coração? Não. E a inteligência artificial está perguntando isso para a pessoa. É coisa satânica? É demônio que está por trás disso ou não é? A Character AI assinou um acordo que permitia ao Google usar a nova tecnologia. Em nota, a Character AI informou que o contrato com o Google terminou em agosto. Sobre o caso do adolescente que se matou, a empresa disse que está devastada por essa perda trágica, que leva muito a sério a segurança dos usuários e que implementou várias medidas nos últimos 6 meses, incluindo direcionamento. É sempre assim. Se chegar um técnico em edificações disser assim, ó, olha, aquele prédio ali, ele está correndo risco de cair, tá? Porque a coluna lateral esquerda, ela está com uma fissura e o material que foi usado naquela coluna não vai sustentar aquele prédio, ele vai vir abaixo, vai matar centenas de pessoas. Aí, quem está produzindo aquela edificação, que está só com o interesse de ganhar dinheiro, por causa das pessoas que vão comprar ali um apartamento ou 2, ou comprar todo aquele terreno com o empreendimento construído, não está nem aí para esse tipo de coisa, tá? Ele está interessado no dinheiro. Aí depois, quando alguém compra aquilo lá, cai por causa da bendita coluna e mata dezenas, talvez centenas de pessoas, aí aparece até uma reportagem. Olha,
Lá no ano tal apareceu lá um técnico em edificações e disse que corria o risco do prédio cair, mas ninguém deu ouvidos, então o prédio caiu e morreram pessoas. E aí o que acontece? Vai passar um tempinho, aí tem aquela coisa, chega em cima da empresa, a empresa vira de repercussão nacional e pasmem vocês, isso até dá um melhor crescimento para a empresa no market share do mercado dela, principalmente no que diz respeito a imobiliário, mercado imobiliário, tá? Você estuda um pouquinho sobre isso que você vai entender. Isso aí também é uma outra máfia danada. E aí, passa um tempo, aí, depois de um tempo, eles pegam e dão uma notinha assim para a internet, ou para notícia, ou jornal. A empresa tal que fez o prédio tal, que quebrou, caiu, matou dezenas e centenas de pessoas no ano tal, agora está com novas propostas. Ela consertou tudo aquilo que estava errado nas suas edificações. Ela não usa mais material de segunda mão, de péssima qualidade para construir os seus prédios. Agora é totalmente seguro. Venha cliente, compre e pasmem vocês, vai chover de gente comprando a porcaria dos empreendimentos da tal empresa. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Então, depois da morte do menino, é lógico, nossa, nós estivemos trabalhando aí a fundo. Nós estivemos trabalhando seriamente. Para quê? Colocar várias medidas de segurança. Ué, mas por que não tinha essas medidas de segurança antes? Outra coisa, se eu lanço um produto, será que eu já não sei qual é o alcance que esse produto vai ter? Sim, eu sei, até porque isso é feito mediante a estudos seríssimos. São profissionais contratados para fazerem estudos a respeito do market share no mercado que eu pretendo alcançar, do meu nicho de pessoas. Então, voltando ao avatar que tem para cada um de nós, que você às vezes pode até acreditar que isso é uma bobagem ou não, existe sim. Tem lá escrito todos os seus gostos, as coisas que você costuma comprar, aquilo que te traz felicidade, porque você acaba postando, aquilo que te traz tristeza, porque você acaba postando, produtos que não te agradam e por aí vai. Inclusive sentimentos. Aí você entende o que é que eles têm nas mãos e todo tipo de informação que tem. Na verdade, as pessoas não estão entendendo que o bem mais valioso que vai ter de agora para frente não são os bens e serviços e produtos, são as pessoas. São as pessoas, são quem elas são. É isso que o mundo não está entendendo. O Satanás enganou. Está escrito na palavra de Deus, o Deus desse século enganou as pessoas, enganou o coração das pessoas, enganou a mente, a visão delas. Elas não entenderam que a moeda não é o Drex, a moeda não é o Pix, a moeda não é o Bitcoin, a moeda são almas, a moeda são pessoas, a moeda é a sua personalidade, é quem você é. Para o Serviço de Prevenção ao Suicídio, o Google no Brasil respondeu que não vai comentar. A mãe do adolescente entrou com uma ação judicial contra o Google e a Character AI. Ela acusa as empresas de serem responsáveis pela morte do filho. I want them to understand what they did to my son. Quero que eles entendam o que fizeram com meu filho e que foi absurdamente perigoso criar um produto assim, sabendo que eles não tiveram tempo de colocar as medidas de segurança adequadas. Com o processo, eu espero que possamos tirar todos os nossos filhos dessa inteligência de personagem. Até Um detalhe muito oportuno sobre isso: a empresa não tem culpa sozinha. A empresa tem a maldade de ter criado o produto, sim. É uma coisa maligna? Sim. Mas isso não teria surtido efeito nenhum se não tivesse entrado na minha casa. Se eu soubesse aquilo que o meu filho está acostumado a ver na internet, no celular, isso não teria entrado na minha casa. E
O que eu vejo no comportamento das pessoas é exatamente isso. Aquilo que são suas deficiências, suas debilidades, aquilo que são seus defeitos, aquilo que são suas falhas, elas não admitem que é uma falha pessoal e elas transferem para terceiros. Aí eu acho que tem parcela de culpa também, infelizmente, essa mãe cujo filho, que não era maior de idade, o filho não era maior de idade, ele tinha acesso a tudo isso aí, inclusive criou uma personagem que, usada por um demônio, o levou à morte. Que saibamos o que isso faz realmente com os nossos filhos. Where children are concerned. Elas deveriam assumir a responsabilidade por aquilo que elas estão criando, porque o que a gente observa, elas criam e jogam para a sociedade civil ter que resolver o problema que elas intencionalmente criaram. No Brasil, um projeto de lei tramita no... Uma sociedade civil resolver um problema que elas intencionalmente criaram. Mas como é que você vai ter uma sociedade civil que gosta de comer porcaria, gosta de comer lixo, gosta de se alimentar de TikTok, de videozinho bosta? Como é que uma sociedade assim vai ter discernimento de alguma coisa e vai ter parâmetros no seu córtex pré-frontal para poder barrar algo assim? Se o costume deles, se o costume da sociedade já é ter o mau costume, me diz como. Portanto, a empresa não estaria criando um produto se não tivesse uma demanda para aquele produto. É como a prostituta que está lá na rua para fazer o seu programa de prostituição. Ela não estaria lá se passassem 5 meses e não aparecesse nenhum cliente. O problema é que sempre aparecem vários clientes, inclusive se dizendo pais e até mães de família. Então, é a lei da oferta e da procura. Demanda. Se há uma demanda, eles criam algo para isso. Enquanto a sociedade não parar de se alimentar de lixo, o lixo não vai parar de ser produzido. Só que o interessante é que o lixo é produzido e ele é muito bem embalado em embalagem de serenata de amor. E dentro tem bosta. E dentro tem coisa terrível. Mas a sociedade vai pela embalagem. Depois que abriu, não adianta mais, porque o cheiro já impregnou não só a casa, mas também o subconsciente das pessoas. Senado para regulamentar os produtos de inteligência artificial. Os governos, eles deveriam obrigar essas empresas a abrir os dados. O que essas empresas estão fazendo, o que elas estão sabendo. Para a mãe do adolescente morto. Precisa a empresa abrir os dados? Eu acho que isso é uma coisa ilógica, sabe por quê? A mim não me interessa saber os dados de empresa alguma dessa daí. Sabe por quê? Porque eu não permito que essas empresas infectem a minha casa, entrem na mente dos membros da minha casa. Eu não permito. Só que o problema é o seguinte, que eu sou um só. E o resto da sociedade? Aí depois você tem coisas como muitas reportagens, você vê, e pessoas dizerem assim: eu não sei o que aconteceu. Ela de repente começou a se cortar, começou a se trancar no quarto, começou a se revirar, as mãos rígidas, como se fossem garras. Já é meio tarde. E na verdade, a maior parte dessas pessoas sabem sim qual foi a brecha que foi dada.
Sabem sim. Sabe sim. Eu vejo hoje criancinhas com perfil em tudo que é tipo de rede social. Depois, caso aconteça alguma coisa, os pais vão querer acionar a polícia, dizer que foi o estuprador que induziu meu filho, foi fulano de tal que fez tal coisa. Mas será mesmo que eu não tenho uma parcelinha de culpa nisso? Será mesmo que eu não permiti cedo demais o acesso a essas coisas? Ah, mas aí nós estamos nessa geração que já nasce com o celular na mão. Bom, o seu filho, os meus não. Essa sociedade que está aí, a minha não. A sociedade está com a mente infectada. Você perceba que depois da pandemia parece que virou uma chave na cabeça das pessoas. Elas ficaram mais suscetíveis a ter o seu subconsciente mais facilmente aberto para a entrada de coisas ruins. Triplicou, quadruplicou o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, sentimento de morte, sensação de perseguição, vontade de ficar sozinho, vontade de se isolar de qualquer outro ser humano. Isso tudo foi triplicado após a pandemia. O que você acha que aconteceu? Eu te digo, foi um gatilho maligno. Foi um portal aberto. Foram milhões de pessoas. Entenda, essa parte maligna trabalha com sacrifícios. Você não vê aí várias matérias na internet dizendo, olha, o ator fulano de tal revelou sacrifícios de crianças são feitos em Hollywood. Meu Deus do céu, você é muito ingênuo de pensar que isso começou agora, né? Teve aí uma tal de uma personagem aqui brasileira dizendo, falou num podcast aí e tá na internet. Não tô inventando coisa, parece que é tal de, acho que é, como é que é? Blogueirinha. Acho que é blogueirinha. Dizendo, inclusive, o nome de artistas que participaram de sacrifício humano. Olha aí, para quê? Fama, dinheiro, repercussão. E aí? Então, esse vídeo aqui é um vídeo mais do que de alerta para você que teve a paciência de ver até agora, de ouvir até agora, que com certeza não perdeu seu tempo. Eu acho que ainda dá tempo. Se você viu esse vídeo, acho que ainda dá tempo de você começar a reformular os seus conceitos a respeito de tudo isso que tem na internet, muito disponível aí para todos. Só que isso vai ter um preço e já está sendo pago por muitos. Só que eles não percebem que o preço já está sendo cobrado e eles nem têm saldo na conta nenhum para pagar. E o preço é a alma deles.